Espaço de Saúde, vamos hoje dar importância a uma especialidade médica muitas vezes menosprezada. Falo da podologia. É importantíssimo tratarmos dos pés, são eles que suportam o nosso peso diariamente, e é importante tratarmos acima de tudo das unhas. Hoje vamos falar em particular de unhas encravadas. Muito bom dia, Janete Leiras. Obrigada por estar connosco. Se fizéssemos um exercício aqui de pedir ao nosso público que se descalçasse, provavelmente teríamos mais exemplos de unhas mal cortadas do que propriamente de bons exemplos. Sim, provavelmente. Eu acho que as pessoas continuam a não saber muito bem a forma correta de tratar das unhas, não é? Sim. Para já, como é que se forma uma... Porquê é que a unha encrava? A unha encrava por vários fatores. Um primeiro fator é a própria anatomia da unha, portanto, tal e qual como na mão há quem tenha a unha mais comprida, mais curta, mais arredondada, ao pé é exatamente igual. Portanto, nós podemos ter diferentes formas de unha e a própria unha e o tecido que está à volta já ser propício a encravar. Depois existem uma série de fatores, como o calçado incorreto, a própria anatomia do pé também. Se a pessoa tiver um pé que apoia mais inclinado, também faz mais pressão sobre a unha. A própria forma como a pessoa corta a unha, que é fundamental. Claro. Se faz exercício ou não, se teve alguma patologia, como micose ou algo que tenha alterado um pouco a constituição da unha também. Portanto, são todo um conjunto de fatores que fazem com que a unha possa encravar. Somos todos ouvidos para ouvir a sua aula. Sei que preparou um trabalho em slide. Vamos ouvir. Portanto, ora, dá por este nome onicocriptose. Onicocriptose é um nome científico claro. que se dá para a unha encravada. Eu aqui coloquei alguns exemplos, portanto, a definição é simples. Uma unha encravada não é mais do que uma unha que cresce para o interior da carne, ou dos tecidos à volta, ou o tecido que se pode sobrepor à lamina unguial. Aqui coloquei alguns exemplos, desde uma situação em que a unha está a encravar, mas que não temos grande infecção, até alguns curva, casos... Não é? Aqui é totalmente curva. Portanto, aqui temos uma situação em que a unha tem uma micose e, portanto, a própria micose, o fungo, vai fazendo com que a destruição da unha a leve a formar uma curvatura excessiva. Depois aqui temos alguns casos de unhas encravadas, já com infecção, já com tecido granulado, ou seja, este tecido esponjoso que depois se sobrepõe à lamina unguial. Podemos ver o próximo? Sim. Portanto, aqui eu mencionei alguns dos fatores que acabei de falar também, portanto, há algumas das causas que podem surgir. Este exemplo cita, por exemplo, aqui a situação de um pé com tendência a valgo, ou seja, a inclinação para dentro, que leva à formação de joanete e, portanto, esta zona do dedo será muito mais suscetível à compressão pelo calçado e a própria forma como caminha. Um outro fator que eu há pouco não mencionei, que são os traumatismos. É lógico que se a pessoa tiver, sejam traumatismos diretos de levar uma calcadela ou qualquer coisa em cima da unha, ou traumatismos indiretos, pessoas que praticam futebol, por exemplo, que estão constantemente a submeter a unha... sempre no mesmo lugar, exatamente, não é? Que estão constantemente a submeter a unha a pequenos traumatismos e que levam precisamente a esta situação. Podemos passar ao próximo. Portanto, o tratamento passará, vamos falar depois da prevenção, que é o mais importante, claro, o tratamento passará por vários fatores. Um primeiro fator, principalmente naqueles casos que eu mostrei anteriormente de infecção, será a septização, ou seja, a limpeza total dos tecidos. Uma segunda parte que é fundamental, que é a extirpação da espícula. Este nome esquisito não é mais do que eliminar a parte da unha que está encravada, ou seja, não vale a pena nós estarmos a fazer antibióticos, estarmos a fazer anti-inflamatórios se não tirarmos a causa da unha encravada. Geralmente aqueles fatores fazem com que a unha crie uma parte pontiaguda por baixo da carne e essa parte pontiaguda, se não for eliminada, a unha muito dificilmente irá recuperar sozinha. Janete, não passa pelo tratamento arrancar a unha, tirar a unha fora, essa unha que está encravada. Eu explico muitas das vezes isso aos meus doentes, à semelhança do que acontece, por exemplo, na medicina dentária. Antigamente arrancavam-se os dentes, hoje em dia existe uma infinidade de tratamentos que é possível fazer. Nas unhas é exatamente a mesma coisa. A unha não deve ser arrancada, há sempre possibilidade de tratamento e há possibilidade de reeducar, de voltar a educar a unha a crescer normal. Portanto, só em última dos recursos é que avançaremos para uma cirurgia, mas mesmo assim não passa por arrancar. A terapia com antibióticos e anti-inflamatórios também e depois, por fim, a reeducação unguial, como eu falava. Portanto, a reeducação, esta educação da unha pode ser feita a vários níveis, desde os procedimentos mais simples que passam pelo polimento central da unha para lhe tirar a força de curvatura,
A aplicação de unhas de resina, que a resina tem uma Vamos memória... só um bocadinho mais devagar em cada Sim. um dos métodos, Janete, senão estamos a ir muito rápido. Este é um polimento, portanto, é com está... uma broca, que é feito um polimento da unha, de forma a que quando a unha fica muito espessa na parte dorsal e obriga a curvar, vamos fazer um polimento de maneira a que a unha baixe um pouco e que perca a ação. Desbastar um bocadinho a unha por cima, não é? Exatamente. É esse o efeito. Neste procedimento... E esta fotografia corresponde exatamente a outro tratamento ou é uma sequência? É outro. Cada uma das imagens então são tratamentos diferentes. Aqui temos uma imagem com uma unha de resina, portanto a unha é coberta por um material composto de resina que tem memória elástica e, portanto, o que vai fazer é, ao mesmo tempo que vai afastar os tecidos para não os deixar sobrepor à unha, vai fazer tração da unha para cima, de forma a que ela não fique tão encravada nas laterais. Depois temos aqui um outro procedimento que é uma ortonixia plástica. Isto é um elemento plástico aplicado na unha, colado na unha, que faz tração da unha para cima também, que requer primeiro uma preparação da unha também por polimento para aquele elemento aderir e depois então faz tração para cima. Aqui temos um outro elemento que é uma ortonixia também, mas metálica, um sistema um bocadinho mais agressivo. Nós depois optamos pelos tratamentos em função do tipo de unha e do próprio doente em si. Por exemplo, se for um diabético, não vamos aplicar uma ortonixia metálica para não provocar qualquer tipo de ferimento, qualquer agressão pelo metal. Claro, que ele pode não sentir, não é? Porque exatamente, perde pode ter sensibilidade insensibilidade nos pés. E poderá haver o risco de eventualmente ferir sem que a pessoa tenha essa percepção. Exatamente. Portanto, aqui este elemento o que vai fazer é tem uns ganchinhos presos na parte lateral da unha, que também vai fazer essa tração, e aqui no centro temos um ômega que no fundo vai sendo apertado e vai puxando a unha para cima. Daquele lado temos um sistema de... metálico, não é? Parece... É metálico também. O centro pode não ser metálico, pode ser com elásticos ou com um arame mais simples do que esse. No fundo, esse sistema funciona um pouco como os brackets. Ou seja, é aplicado um bracketzinho de cada lado na unha e depois vamos mudando os elásticos ou o arame em função da própria evolução da unha. É igual ao que se faz no dente, exatamente o bracket aplicado na mesma com compósito ou com cola e é feita a tração da unha para cima. Isto requer alguma manutenção destes aparelhos? Sim. O paciente tem que ir ao médico de quando em quanto tempo para mostrar a unha? Nestes casos, uma unha a crescer desde a parte invisível, da parte da matriz interior até à parte externa, uma unha demora sensivelmente um mês a evoluir. E a crescer totalmente, sensivelmente 9 meses. Portanto, durante este período, pelo menos até a unha estabilizar, convém que haja uma manutenção mensal ou de mês e meio, mês e meio, depende do crescimento de cada pessoa. Aparelhos que usam pelo menos durante 9 meses, portanto, que é o crescimento total da unha. A menos que seja, também depende do ponto em que a unha encrava. Se a unha estiver a encravar num ponto mais distal, portanto mais para a parte de fora do dedo, requer menos tempo. Se estiver mesmo juntinho à origem da unha, requer mais tempo, porque terá mais tempo de evolução, não é? Janete, esta é a pergunta frequente, porque muita gente coloca estes problemas em segundo plano. São tratamentos caros? Não, eu acho que são tratamentos que ficam completamente acessíveis às pessoas, não são tratamentos caros, as consultas podem variar, é lógico que cada clínica e cada local tem os seus próprios valores, mas não são valores muito caros, podem rondar as consultas a nível deste tipo de tratamento de podologias, pode rondar os 20, 30 euros, não é nada que a pessoa não possa... Sim. Pelo menos investir, que isto é um investimento na nossa saúde. É verdade que ainda damos pouca importância a esta especialidade, é verdade. Aos pés. E nestes casos, eu peço desculpa, tínhamos uma imagem Temos mais Nestes casos, quando a pessoa realmente não faz esse tratamento e essa prevenção, poderemos então passar à situação extrema que é esta, não é? Portanto, quando a pessoa... Às vezes pondera o não investir, como estávamos a falar, às vezes chegamos a uma situação já um pouco mais complicada, em que realmente já requer a cirurgia. Que no fundo passa por eliminar a parte lateral da unha e um pouquinho da matriz, é raspada e, portanto, depois essa raspagem na falange, no osso, como nós vemos aqui, acaba por a unha deixar de crescer nesse local. Isto é um ponto importante, isto é um raio-x de uma falange de um dedo, do osso do dedo. Muitas das vezes a unha encrava também porque tem este fator aqui. A falange seria este trajeto. Exato. E isto que nós temos aqui é uma exostose óssea, ou seja, é uma parte do osso que cresce a mais e que está a empurrar a unha para cima. E, portanto, é importante que se veja também se isto está a acontecer. Nestes casos tem mesmo que ser cirúrgico, não há outra... Claro. É uma cirurgia com anestesia local? Local, sim.
e o paciente fica bem... Na hora, sim. Geralmente... É feito em ambulatório, portanto, não necessita de treinamento. Não necessita, é feito em ambulatório. Geralmente a pessoa recupera com facilidade. É lógico que depois está uns dias sem poder colocar o pé no chão, mas depois recupera atividade normal, sem qualquer tipo de problema. Vamos examinar um pé? Vamos. Então vamos a isso. Aqui junto do nosso público, vamos pedir à Anabela, não é, Anabela? Que mostre o seu pezinho, se faz favor. Sim, pode ser. Pode ser esse que é bonito, tem uma tatuagem e tudo. Está ótimo. Ora bem. E vamos dizer exatamente... Vou tentar citar prevenção e ao mesmo tempo alguns fatores que se possam identificar na Anabela. Portanto, nós por aqui vemos uma unha um pouco mais curtinha do que o que deveria ser, do que o ideal. Uma unha deve ser um pouquinho mais comprida do que este tecido. Portanto, quando nós cortamos a unha, ou com um corta-unhas ou com uma tesoura, devemos colocá-la no bordo do dedo e cortar apenas a unha que a excede. Nunca vir para a parte de dentro cortar a unha. Claro, não devemos cortar os cantinhos. Aqui a Anabela tem aqui um cantinho um pouquinho mais curtinho. Mas o tamanho da unha, esse é talvez o erro mais frequente, não é? Cortamos sempre mais do que devíamos. Cortamos sempre mais um bocadinho. E é uma tendência também que ocorre mais no inverno. Porque no verão, como o calçado é aberto, não faz qualquer tipo de compressão, há tendência a deixar a unha um pouquinho mais comprida. No inverno, e também pelo calçado incorreto, mais pontiagudo, como começa a incomodar um bocadinho, há sempre tendência a cortar um pouco mais rente. Exatamente. Quanto aos cantinhos, portanto, há um cantinho que está um bocadinho a mais, sim, não é? Portanto, estes cantinhos, não sei se lá para casa se conseguirá ver, mas estes... Sim. Estamos a ver a unha. Ok, pronto, estes cantinhos aqui na lateral consegue-se ver um pouquinho ainda o risco do tecido, portanto o bordo da unha. Isto significa que até aqui à frente teria unha, portanto o canto foi cortado lá para trás. O que acontece geralmente quando cortamos os cantos é que os tecidos vão se apoderando deste espaço, não é? O tecido sobe, vai-se apoderando daquele espaço e quando a unha quiser crescer, a Anabela provavelmente vai voltar a fazer a mesma coisa porque vai lhe incomodar e, portanto, volta a cortar o canto mais atrás. Exatamente. Nada mais a apontar? Tem também um ligeiro desvio do dedo, um ligeiro desvio do hálux, o que provavelmente também faz com que, ao caminhar, faça este movimento e possivelmente tem mais tendência a encravar deste lado do que daquele. São os sapatos femininos, não é? Os sapatos femininos não ajudam muito. Não ajudam. Obrigada, Anabela. Janete, vamos voltar só para rever a maternidade e falar da prevenção. Vamos prevenir unhas encravadas, então. De que forma? Prevenir... Já reparamos como. Não cortar em demasia, não cortar os cantos, mas há mais conselhos. Sim, avaliar também a própria constituição da unha, portanto, ver se a unha está saudável, se não está manchada, se não se está, entre aspas, a desfazer por indicação de uma micose, uma coisa desse género. Ver se a unha não está espessa demais, se não está quebradiça, porque são tudo sinais que a unha pode eventualmente partir ou começar a curvar demais e encravar. Portanto, para além de avaliar a unha, os cuidados normais de higiene. Quem tem tendência a unha curvar um bocadinho, é importante que vá levantando os cantinhos da unha, portanto, quando corta, ter o cuidado de limpar os laterais e levantar um pouco a unha. Eu há pouco estava a falar com a Anabela lá fora, ela estava-me a dizer que efetivamente a unha tem tendência a encravar e é um cuidado que ela tem. Geralmente tenta levantar um bocadinho, mas continua a cortá-lo um bocadinho mais. Pronto, pode tentar levantar um pouquinho a unha, limpar as peles à volta, mas sem cortar. A pele à volta da unha, à semelhança da mão, a pele é uma proteção sempre, não deve ser eliminada. Por algum motivo exatamente. Não é? Podem utilizar um creme hidratante ou amolecedor no cantinho da unha quando ela seca demais, mas não eliminar a pele. E de preferência ter pelo menos o cuidado de ir pelo menos uma vez fazer um rastreio, uma consulta e ver se o tipo de pé e o tipo de unha também é propenso não é? a essas situações e aconselhar-se do calçado. Janete, até a posição de dormir pode ter influência? Pode. Às vezes os doentes referem que durante o dia a unha dói um bocadinho, incomoda um bocadinho, mas quando dói mais é à noite. Isso tem uma justificação. Muitas das vezes as pessoas dormem de barriga para cima e o próprio peso dos lençóis faz com que, ao fazer compressão na unha, ela acabe por magoar um bocadinho. Portanto, não nos lembramos muito bem porque é por esse motivo, não é? Exatamente. Os tecidos, os lençóis ou a roupa de cama faz compressão na unha e acaba por ajudar a fazer mais pressão na unha
unha a doer mais um bocadinho. Janete Leiras, muito obrigada. Obrigada. Até à próxima.